O objeto das ciências sociais é uma realidade que abrange todas as lutas, individuais e coletivas, que buscam preservar ou transformar a realidade, e, em particular, aquelas cujo objetivo é impor a definição legítima da realidade, e cuja eficácia especificamente simbólica pode ajudar a preservar ou a submeter a ordem estabelecida, ou seja, a realidade. A gente abre com Pierre Bourdieu o primeiro capítulo do nosso livro Por uma Implosão da Sociologia, por onde começamos a pensar a sociologia crítica. Esse é o nome desse primeiro capítulo e a gente vai então para mais um dia de leitura e discussão com o meu livro publicado lá na editora Terra Sem Amos, grandiosíssima e queridíssima, tá bom? Bom, galera, eu sou o Marcos Morcego, comunicador político, trabalho aqui na Caverna do Morcego, então, com esse tipo de conteúdo muito voltado principalmente para a questão de livros, para a questão de debates, né? E trago aqui, então, mais um dia para a gente compor um pouco desse pensamento que a gente andou trabalhando, que a gente fala tanto, e hoje, especialmente no Dia do Cientista Social, né, dia 22 de julho, colocado por causa da data de nascimento de Florestan Fernandes, que estaria fazendo 105 anos. Então, uma honra estar aqui como alguém que faz ciências sociais, né? É uma felicidade enorme. Além desse projeto, a gente tem nossos episódios de podcast lá na qualquer plataforma de podcast, Caverna do Morcego. E aqui no YouTube mesmo a gente tem outros estilos de vídeo, como as entrevistas que a gente está publicando os vídeos, porque a gente voltou a fazer elas mais recentemente, hein? Não perde, não fica de fora dessa não, não fica de fora dessa não. Além disso, queria lembrar que temos cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto lá no site deles, beleza? Tem muita coisa boa, inclusive, que está saindo esse ano, viu? Aproveita. A gente também trabalha na Clio Operária, nossa revistinha do coração, então não deixa de conferir o trampo da galera, meu próprio trampo, lá no site Clio Operária, beleza? E também, óbvio, curtiu o projeto, quer apoiar a gente, não esquece que tem o Pix, podcastmorcego@gmail.com, que também é o e-mail para contato, e o nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, beleza? E para não perder nada, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui, a galera fala, ativa o sininho também, e, óbvio, segue a gente nas redes sociais, @morcego_, Marcos_ no Instagram, e marcosmorcego.bsky.social lá no Blue Sky, tá bom? E aí, agora sim a gente entra justamente no debate de por onde a gente começa a pensar essa sociologia crítica. Para quem pegou o prefácio, a introdução, enfim, não sei bem como eu caracterizo o que a gente leu no último vídeo, ele reflete um pouco da sociologia crítica, a implosão da sociologia. Então eu já estou jogando as ideias centrais cujo debate, né, a gente queria fazer. E agora a gente volta para olhar para a sociologia crítica. A gente não está falando ainda da implosão dela, né? Mas vamos ler aqui que acho que a gente vai entender um pouquinho melhor, pegar um pouquinho melhor as ideias. Pensando que nem todos possuem um grande aprofundamento em sociologia e nas ciências sociais, e até nas humanas, né? Até porque tem muita gente exatas que também é de esquerda e que não tem proximidade realmente com essa discussão sobre sociologia, embora a sociologia ela esteja presente em todos os debates, né? Tentaremos dar alguns passos que consideramos essenciais para um melhor entendimento e para reduzir alguns buracos, né? E aí eu falo, né, eu deixo isso destacado de que a gente vai fazer uma leitura muito curta aqui, é um texto pequeno e por isso eu sei que alguns espaços vão ficar e que a gente vai tentar complementar agora com algumas palavras, né? A crítica, antes da sociologia, começa de um ponto comum com Hobsbawm e Bourdieu. Então, o primeiro livro que eu uso para guiar essa abertura do debate é esse livro aqui, ó. Eric Hobsbawm, Pierre Bourdieu, Sociologia Crítica e História Social, também da Terra Sem Amos, tá? Porque é um livro que destaca justamente o pensamento da sociologia crítica a partir desses dois pensadores, né? Inclusive eu abro esse capítulo com a frase do Bourdieu. Voltando para a crítica deles, o pensamento começa de uma desconfiança. No caso, Bourdieu era desconfiado do tipo de história praticada nos níveis superiores do sistema de ensino francês. Apesar de conhecer excelentes cientistas sociais, de pessoas com pensamento crítico e ação existirem, sabemos que da formação da maioria das instituições superiores e de como elas podem ser manipuladas com certa facilidade. E aí, né, um exemplo disso é o próprio exemplo de que no governo Bolsonaro, os reitores eram escolhidos por eles, né? Então a gente está olhando aqui um pouco para a estrutura da universidade, que é uma estrutura que, como a gente voltou a elencar, como a gente começou a elencar no episódio passado, que ela segue um pensamento bem liberal das coisas. Então a gente sabe, por exemplo, da influência de certos setores bancários e de certas
empresas e universidades estrangeiras que conseguem colocar um dinheiro em universidades públicas aqui no Brasil para que certas pesquisas sejam financiadas e realizadas. Assim como grandes empresas brasileiras, principalmente empresas que se envolvem com questões de engenharia e tudo, também financiam certos grupos de universidades públicas, o agro, né? Justamente para ter os resultados para eles e para conseguir fazer o que eles querem na cadeia de produção. Então é bem importante ter isso em mente. E aí, é claro, né, a gente poderia ainda falar da questão da universidade, pensando em ingresso, permanência, financiamento, vários elementos que colocam uma certa desconfiança, apesar de ser um espaço muito bom e que, né, não estou falando que não entre na universidade, muito pelo contrário, eu estou fazendo meu curso, inclusive. Faça, é outra coisa. E entrando já em elementos da sociologia e até da historiografia, entender a estruturação da universidade, olhar para o passado, fincando o presente nessas raízes, é o que nos pode abrir para a configuração de um novo futuro. Então, a ideia de colocar essa questão da universidade é realmente pensar a questão de ensino, pesquisa, mas olhando para um olhar histórico da construção da própria universidade, mas também da relação que existe entre ela e a universidade, né? Tem um livro que não entrou aqui que eu poderia ter citado, que é justamente o Florestan Fernandes falando sobre a USP alguns anos após o início da ditadura, né? Logo após o fim da ditadura, que é um livro bem interessante, onde ele traz algumas reflexões muito nesse sentido, mas é um livro que eu li depois de escrever esse texto, né? Então, para mostrar, existia um alinhamento de ideias, eu entendia para onde estava se desenvolvendo essas questões, tá? Portanto, partimos nessa tese, já batida por muitos, de como as elites dominantes são e como a dominação é exercida e transmitida através de várias fontes de poder. E, seguindo, no mesmo livro, né, do Bourdieu e do Eric Hobsbawm, nas sociedades contemporâneas, as instituições acadêmicas se tornaram gradualmente os principais lugares de fabricação e definição da dominação social. Para quem conhece, por exemplo, os institutos liberais que existem fora do país, eu acho que fica muito claro, né? Já que grande parte do apoio deles é na universidade. O grupo no qual Paulo Guedes, né? O lugar no qual o Paulo Guedes fez a sua formação, onde ele foi estudar sobre neoliberalismo, foi justamente através dos Chicago Boys, os meninos de Chicago, que era um grupo de pensamento econômico dentro de uma universidade e que estava estudando ali o caso do Pinochet para a implementação do neoliberalismo. Eu acho que esse é um exemplo muito claro, né? E a sociologia entra com um papel fundamental, que não é só de olhar para o problema ou para a questão social, mas demonstrar as opções, as alternativas. Sendo colocada assim no coração da disputa estratégica da sociedade, sendo uma questão política dos de baixo. Para os de baixo, na verdade, né? E dos de baixo também, enfim. Então, e aí é isso que eles começam a elencar ali, é que a sociologia, ela permite a gente fazer esse contraponto a partir de uma perspectiva de baixo, ou seja, a partir de o que ele pensa meio que fora dos muros da própria universidade, né? Eles pensam. Bourdieu, em 1997, observava um avanço do neoconservadorismo, visto a partir do avanço neoliberal. Portanto, o avanço do capitalismo cada vez mais nos deixa na famosa encruzilhada de Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie. Contra o fim do capitalismo, a sociologia crítica se propõe a imaginar, a sonhar, a pôr a utopia de novo no mapa, sendo esse o papel do intelectual, colocar, assim como fez Marx, a utopia frente ao sociologismo, que seria a submissão pura e simples às leis sociais. A sociologia, colocada como praxis, que foi o que a gente levantou, inclusive, no último episódio, né? No primeiro vídeo, ela é justamente a ideia de pensar, romper com essa submissão, realmente propor um movimento de imaginação sociológica, se aqui a gente quiser usar um pouco do Wright Mills, que é um pouco do que eu vou começar a desenvolver a partir de agora no livro. Mas é interessante, porque alguns meses depois, eu trombo com o Mark Fisher, a gente assiste a série com os documentários do Adam Curtis com a Mauri aqui, as coisas foram acontecendo mostrando que é isso, a sociologia ela está mirada muito atualmente numa questão seja de dados, ou seja de estabelecer o que é e elencar e colocar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, ou até de pensar uma política muito crua, uma política puramente institucional. E aqui a gente está olhando e está falando, opa, calma lá, será que é isso mesmo? Mas a sociologia crítica deixa alguns elementos vagos. Coloca o sociólogo na roda de pensar a miséria social de um lugar não tecnicista e nem puramente econômico. Já um primeiro ponto. Mas o que falta? A apresentação de um projeto, a implosão da sociologia, o papel do sociólogo na sociologia crítica é necessário, mas essa questão crítica é por si só suficiente? A sociologia crítica, então, embora pareça ser uma saída, parece ficar muito retraída dentro de um campo ainda voltado para a questão da academia.
Em resumo, ela busca fugir às teorias que reafirmam o status quo. Por vezes carregam Marx, os marxismos, algumas leituras até subversivas, que é parte da teoria, né, que a gente coloca aqui. Mas isso é suficiente? A pergunta que guia esse texto, portanto, é: qual o campo de estudo da sociologia? Ou qual deveria ser? Indo mais além, se defendemos a sociologia ligada com o socialismo, por qual motivo esses elementos se entrelaçariam? Estabelecemos parâmetros básicos, tanto de que uma teoria, uma perspectiva, uma abordagem estão em permanente mudança devido ao próprio movimento social, econômico e político, ou seja, ao dinamismo da própria vida. E soma-se a isso o fato de que somos pessoas, né? Então a gente tem perspectivas, a gente tem conexões, divergências, considerações. É tudo um pouco mais complexo, né? É tudo um movimento muito mais complexo de uma cadeia de coisas que ajuda a gente a pensar. E aí, para isso, a gente vai trazer um trabalho que eu tive sorte de trombar no sebo, que é o Introdução Crítica à Sociologia, de dois norte-americanos, tá? A Margaret Coulson e o David Riddell, publicado na Biblioteca de Ciências Sociais pela Zahar. Olha aí, gosto muito dessas publicações da Zahar, tem muita coisa boa, além desse próprio livro, tá? E a gente vai se guiar um pouco por ele, vocês podem ver, ele tá tudo grifadinho, é um dos livros que a gente passou aí. Eles afirmam que, para a sociologia, seu assunto está inextricavelmente, necessariamente, ligado aos tipos de problemas cuja solução, de um modo ou de outro, interessa a todo ser humano. Então, de um modo ou de outro, o problema da sociologia existe porque a gente tem que trabalhar com isso, né? E agora, fazendo um corte, né? O papel da militância, dos movimentos, partidos, não é justamente lutar para, pelo menos, parte das soluções que interessam à humanidade em geral, a todos os seres humanos? São elementos que, por si só, pelo próprio problema, se conectam, né? O próprio olhar de, opa, tem alguma coisa aqui, acaba conectando isso daí, ainda que fora de uma perspectiva socialista. Isso daí tá ali, querendo ou não. Obviamente que certos setores terão medo dessa sociologia, né? Assim como apresentam da pedagogia do oprimido. Olha, Paulo Freire. Enfim, meu trabalho está me guiando muito para uma conexão entre pedagogia, sociologia e socialismo. Então, temos aqui, ó, Paulo Freire, que eu cito aqui, que também se conecta com os assuntos aqui trabalhados, né? Esse medo que decorre da possibilidade de pensamento crítico, buscando ora aparelhar, ora reprimir essa contestação. Segundo Coulson e Riddell, na Alemanha fascista, exigia-se que os sociólogos trabalhassem dentro de uma estrutura de mitos racistas. E aí temos um exemplo. Não é novidade, né? Eu publiquei um texto na Clio Operária recentemente que eu falo justamente sobre isso, né? Justamente sobre a utilização de perspectivas racistas dentro da base da sociologia brasileira, por exemplo. Essa conexão em que o poder de cima determina os caminhos a serem seguidos dentro das instituições, por exemplo, nos leva a crer que a saída desse mérito também se dá em uma construção coletiva, conjunta, contra os dominantes. Então, pensar a criticidade, pensar em subverter a sociologia, necessariamente vai ter que pensar em subverter toda a ordem de coisas que constrói a sociedade capitalista. Abre aspas. Os que controlam as sociedades podem exercer fortes pressões, em alguns casos de maneira mais direta, em outros de modo mais indireto, para que a sociologia seja ensinada de certa maneira, para que se saliente certas abordagens à custa de outras. E aqui Coulson e Riddell estão citando Birbaum. Para continuarmos, a predominância geral de teorias que salientam a ordem, a estabilidade e a manutenção do status quo, como o funcionalismo, era resultado da necessidade de uma ideologia que fornecesse uma arma na luta contra o socialismo soviético. Então, o próprio pensar sociológico que preserva o status quo, ele surge como necessidade de confrontar uma sociedade que surgia de forma diferente. O funcionalismo busca entender a estabilidade social, portanto, não observar os elementos de conflitos e disputas, coisa permanente na nossa vida e na sociedade em geral. E isso não se encaixa com a própria luta que a gente faz. E também concordamos com os autores que estão sendo citados, que observam que a finalidade da sociologia não é elaborar um sistema fechado de leis definidas, mas permitir, pelo estudo científico, o entendimento dos problemas sociais e as possíveis soluções que podemos trabalhar a partir deles. A sociologia crítica tem como premissa a análise de como a sociedade se configura, no seu sentido mais amplo e totalizante. Portanto, já estabelecendo um marco crítico, uma sociedade que se baseia na propriedade privada, dos meios de produção e na individualidade é marcada pela tentativa de tornar os movimentos coletivos o mais separados possíveis. Com isso, já temos grande parte dos problemas agregados, né? Como unificar, como a gente faz esse junta, né? Como tornar a própria ideia coletiva
mais atraente do que o próprio sistema capitalista, né? E nessa ideia de você tornar um empresário de você mesmo, de você desfrutar de grandes riquezas, de você viver bem, de você. Como encarar os problemas é um dos dilemas encontrados que abordaremos mais à frente, né? Ao diferenciar, por exemplo, o que a gente trabalha enquanto crítico e o que a gente trabalha enquanto implosão. Seguindo Wright Mills, e aí a gente tem o livro, né, A Imaginação Sociológica, que também, aqui a nota que a gente trouxe foi o da Zahar, que eu li o PDF, eu não tenho o livro físico aqui. Que é citado também nesse livro da Coulson e do Riddell, que diz, né? No complexo mundo moderno de grandes estados e de mudança constante, é sobretudo essa imaginação que nos ajuda a fazer o tipo certo de perguntas para que possamos começar a explicar os problemas sociais que nos desafiam. E aí surge talvez uma dificuldade que a gente enfrente dentro de uma sociologia de esquerda, né? Que é realmente colocar esse movimento imaginativo. A gente não trabalha só com o possível, a gente não trabalha só com o que a gente tem agora. A gente tem que trabalhar com o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente pode. O básico, portanto, são as ideias de conflito social e de mudança social, que também vão ser brevemente trabalhadas aqui, mas volto a dizer, né? Nas referências eles explicam isso. Aqui a gente está fazendo um apanhado bem geral, só para dar essa aproximada com os conceitos, né? Pois, para chegar para discutir isso, a gente tem que falar também sobre estrutura social. Não é fácil explicar essas coisas, a gente vai utilizar poucas palavras aqui para elencar e tudo, mas bem longe de uma definição muito completa da coisa, e também não é o objetivo do próprio livro, né? Então eu me privei de fazer essa questão. Entenderemos como estrutura social, né, a maneira como aquela sociedade é organizada como um todo, em seus princípios de organização. Só que não é fácil enxergar isso porque alguns elementos atrapalham esse estudo, né? O primeiro ponto embora certos setores da sociedade possam ter o intuito de construir determinada estrutura, elementos externos e eventualidades atuam sobre isso, né? Então, o próprio desenvolvimento do capitalismo ele não é alguém que chegou um dia e falou: meu Deus, vou criar esse tipo de relação. Assim como não é simplesmente as coisas estavam acontecendo aleatoriamente e do nada a gente caiu no capitalismo, né? Foram certas particularidades que envolvem elementos externos, internos, individuais, coletivos, eventuais, enfim, muita coisa. E o segundo ponto, né? Alguns setores podem ser contrários a essa estrutura desde a sua formação, dando vida ao que buscamos compreender aqui dentro da discussão de conflito social. E é óbvio, a gente estuda, né? Para quem leu, por exemplo, Rosa Luxemburgo, o próprio Marx sabe disso, de que o capitalismo, enquanto sociedade, enquanto estrutura, ele não existe sozinho. Ele depende de outras relações sociais, seja de produção, seja de sociedade, seja, né, dessas tensões para existir, inclusive para explorar, né? Por isso que a gente sempre vai olhar para o método de extração, que é uma das coisas do extrativismo, né? Que é uma das coisas que a gente falou na nossa última temporada lá no nosso podcast, né? Para dar um exemplo. Uma das principais maneiras de se compreender como as sociedades mudam pode ser através do exame dos conflitos de interesses entre os diferentes grupos, oriundos das suas diferentes posições numa estrutura social, e os benefícios diferenciais que recebem dessas posições. Portanto, atribuir uma finalidade à sociedade, como algumas teorias sociológicas buscam construir, recai sobre vários erros, como se a sociedade e o próprio Estado fossem algo totalmente uniforme e contínuo, sem contradições e rupturas. Geralmente, as teorias buscam manter o status quo e o controle social. Então, a gente também vai olhar a própria existência da sociedade não como algo que busca um fim. Afinal, o que a gente entende hoje como o que a gente quer construir em relação à sociedade é muito banhado na forma como a gente vive, que não é uma forma que existe eternamente, não é uma forma que existiu sempre. As coisas se transformam, as coisas mudam. É necessário analisar os interesses e finalidades dos grupos de pessoas numa sociedade. Em outras palavras, estudar a estrutura social sem atribuir às sociedades as características de uma pessoa. Porque quase todos esses estudos mostram que as estruturas sociais reais se desenvolveram de tal maneira que a estrutura beneficia alguns grupos à custa dos outros. Existe um conflito potencial entre os grupos nas estruturas sociais, oriundos da própria estrutura. Os sociólogos que adotam esse método de análise da sociedade, que se origina de Marx, muitas vezes são chamados de teóricos do conflito estrutural. E aí, novamente, né, a gente volta a analisar as coisas, embora de uma perspectiva interessante, de uma maneira acadêmica, seguindo a própria linha do que eu falei, que é a sociologia crítica. O objetivo, portanto, é partir da análise estrutural. Observar, de um lado, como certas organizações conseguem fazer para manter a sociedade, para manter a ordem, certas instituições, talvez, né? Enquanto, do outro lado, a gente tensiona para obter a mudança. Buscando, na prática histórica, no desenvolvimento da sociedade e nos conflitos, a resposta daquilo que a gente quer.
E afirma aqui, né, essa parte é um início do entendimento, para abrir o debate, né, tornar mais claro o que está sendo dito aqui, mas também não é a única linha dentro da própria base marxista, né? E aí eu falo de pessoas que pensaram a partir de Marx, né? E nem a única forma de explicação que traz alguma coisa certa. Enfim, são elementos que a gente pode discutir em outro momento. Pontuar uma sociologia crítica passa necessariamente por conectar sociologia e história. Ou seja, um elemento fundamental será o da lembrança, ou até, né, melhor dizendo, da memória. E não no sentido memória de registro historiográfico, né? Mas da própria memória que a gente carrega, das nossas tradições, das nossas ancestralidades, daquilo que nos moveu, daquilo que moveu quem veio antes da gente, né? Também sendo impossível pensar na sociologia crítica sem uma análise estrutural de desenvolvimento, ponto que nos permite entender melhor a questão do subdesenvolvimento ou do terceiro mundo, se pensarmos em uma questão mundial. E aí, né, fica a recomendação de ler, por exemplo, a galera da CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e os dependentistas, né, e aqui no Brasil a gente vai ter, entre esses nomes, né, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Mambirra, Celso Furtado, enfim, tem muita gente, e tá aí alguns exemplos. A própria Lélia Gonzalez, em certo momento da sua vida, reflete sobre isso em um texto seu. Com as sociedades se tornando mais complexas, facilmente observável, caso queira descrever a totalidade das relações sociais capitalistas em nível globalizado, se torna fácil fugir dos problemas. E essa é uma das questões que orientam esse trabalho, né? Pelo fato da sociologia e até a militância, às vezes, ou ignorarem a raiz do problema, ou trazerem respostas que são desconexas de o que a gente imagina, o que a gente pensa, o que a gente quer, né? Ficam coisas desligadas. O que eu entendo, né, hoje com mais experiência, um pouco mais de experiência, que é uma coisa que também faz parte, vão ser coisas às vezes de momentos. Porém, é óbvio, é sempre importante a gente ter ali, tipo assim, a gente vai enfrentar isso daqui agora de tal forma, mas óbvio, a gente quer chegar aqui, então a gente vai trabalhar para que as coisas se conectem. Muitas vezes se tem afirmado que a análise do conflito estrutural é anticientífica e que se deveria dirigir a atenção para problemas de mais fácil manipulação em maior escala. Tentamos mostrar que ela não só é o melhor método de se abordar a análise sociológica, mas também um método indispensável. E aqui eu estou citando os autores que a gente está trazendo, né? Mas eu acho interessante de pensar como anticientífica mesmo, assim, no sentido de como a academia define e pensa a ciência mesmo. Talvez ela seja, realmente. Quando unimos a questão da sociologia com a luta pela transformação da sociedade, o ponto comum não é só análise, mas também as perguntas a serem feitas e o nível de profundidade exigido. E é nesse momento que os elementos centrais aparecem. Por exemplo, propriedade, distribuição da riqueza, na qual se baseia a existência da sociedade. É o momento que a gente começa a encarar o problema da sociedade capitalista e olhar e falar, tá, o problema está realmente aqui. Com a análise chamada de histórico-estrutural, materialismo, materialismo histórico-dialético, e aqui a gente está falando com análise histórico-estrutural. Enfim, eu não vou me prender tanto a conceitos, gente, porque a gente vai trabalhar um pouco mais à frente que a ideia não é ter tanto esse peso, né? Por exemplo, a implosão da sociologia não é para ser um conceito. É uma definição que eu trago só para explicar uma coisa, mas assim, dá para explicar de várias outras formas, e tá tudo bem, né? Enfim, com esse olhar a gente consegue entender melhor o par ordem-mudança, né? Essa sociologia que nos permite explicar e prever as mudanças é uma ciência da sociedade. Aqui as coisas começam a fazer mais sentido, né? Quando a gente entende que a abordagem dialética não é apenas adequada para a explicação da mudança social, mas é um método para toda explicação que utilize, o método, né, sociológico estrutural. Não tem como fugir muito disso. Aqui começamos a unir sociologia e socialismo, pensando que o socialismo não é construído apenas por sociólogos, tá? E tampouco que a sociologia é uma matéria base sobre isso, ou que é uma matéria que é neutra ou que é distanciada da sociedade, tá? Eu só estou colocando o ponto da sociologia dentro de tudo isso. Não só ilusório, como é também um discurso próximo ao utilizado pelas elites, né? Para tratar as próprias massas como burras ou estúpidas, né? Analisando elas de longe, como estáticas, como objetos mesmo, mas colocando que é uma massa acrítica, que não pensa, que não sabe, que não entende, que só entende quem está pegando no livro. Embora o livro seja muito importante muitas vezes, óbvio. Mas essas pessoas, elas existem, né? A gente existe. Eu cheguei na universidade pública, eu cheguei nas ciências sociais ao acaso, inclusive. Simplesmente porque eu contestava algumas coisas e fui para lá.
Para contrapor, devemos entender que, além de dinâmico, o processo de socialização em qualquer estrutura social complexa é de tal natureza que potencialidades para ação e desenvolvimento em muitas direções estão à disposição dos indivíduos, contando que as oportunidades estruturais apropriadas também estejam disponíveis. E esse passo da mudança está sempre ali na nossa frente. Essas perguntas, que passam por teorias e métodos na busca de uma sociologia crítica, ainda buscam trazer essas questões para dentro da academia, entre professores, cursos. É pensar na pessoa que estuda sociologia como um ser humano em busca da construção de um futuro. É pensar que sua pesquisa tem o poder e deve impactar as construções. Afinal, abdicar dessa posição não seria, para dizer no mínimo, controverso, né? E aí eu acho que é um questionamento que eu deixo, né, como alguém que está na universidade, justamente de por que a gente está lá? E por que a gente faz pesquisa? E por que a gente pode fazer pesquisa? Por que a gente gosta de fazer pesquisa? Por isso, propor uma teoria, um método de pesquisa influi diretamente em pensar a sociedade que está posta diante de nós, né? E por mais confuso que seja, que a própria sociedade se pense também nesse processo, né? E aí eu coloco, né, esses elementos da pesquisa justamente porque esse livro nasce de uma pesquisa, né? Enfim, doideira. Eu achei que o episódio de hoje fosse até ser mais curto, mas ele foi um pouquinho mais longo. Esse foi o primeiro capítulo, efetivamente, assim, do livro, né? Novamente, quero agradecer a presença geral, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, dar o apoio. A gente volta então semana que vem para ler e discutir um pouco mais. Estou muito feliz de estar trabalhando por uma inclusão da sociologia aqui com vocês, tá bom? É nóis, a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!